irmãos, amigos, paz seja com todos. Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede para aprendermos a Sua palavra. Quero pedir que vocês coloquem em vossas orações o nome de Roberta, esposa do meu amigo Aurino, lá de Manaus. Um abraço, Aurino. Amém? Então. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos por podermos aprender da Tua palavra. Pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Pedimos também pela Roberta, Senhor, e por todos aqueles que estão enfermos, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir tocar em cada vida e que sejam curados para a honra e glória do Teu nome. É o nosso pedido, Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante e plenamente aplicável aos nossos dias. Você é novo, se tem idade, se você já entrou na melhor idade, se já passou da melhor idade, então é tempo de você praticar. Ainda há motivo para alegria. Sim, é uma frase afirmativa, não é uma pergunta. Eu não estou perguntando ou colocando em dúvida se há ou não motivo para termos alegria. Estou afirmando, há ainda motivo para termos alegria. Isso nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Apesar dos pesares, nós vamos ver como nos alegrar nos dias de hoje. Teremos uma breve introdução, veremos que há motivos para tudo nesse mundo. Vamos ver um motivo da alegria, como desfrutar dessa alegria e uma conclusão. Quero ler com vocês 2 versículos que se encontram no livro de Romanos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. São eles os seguintes: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Os 2 versículos que nós lemos, lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, traz alguns verbos. Na quinta-feira, quem assistiu o culto ouviu o pastor Ivaldo dizer que o verbo expressa ação. Sim, o verbo que estava se referindo expressa ação, como os verbos que eu estou me referindo aqui também expressam ação. Para os críticos, verbos também podem indicar estado e também fenômenos da natureza. Mas aqui não é aula de língua portuguesa, aqui é aula de Bíblia. Mas não podemos ignorar a língua portuguesa e isso você vai ver no decorrer dessa aula. A tua compreensão de algumas coisas básicas da língua portuguesa vão te fazer compreender melhor o que diz a palavra de Deus, para que você possa aplicá-la da maneira como Deus quer que você aplique. Eu vou falar algo na aula de hoje que talvez já seja do teu conhecimento e você simplesmente vai trazer a lembrança da época que você se sentou em um banco escolar. Ou talvez, se você não teve oportunidade de ver isso, você vai aprender, porque eu vou falar de uma maneira bastante didática, pelo menos é o que eu espero. Nem sempre eu atinjo esse meu objetivo, mas orem por mim, um dia eu chego lá. Superada essa breve introdução, falaremos sobre há motivos para tudo. E sim, há motivos para qualquer coisa neste mundo. Não há como discordar dessa verdade. Você pode dizer que tem motivo para fazer qualquer coisa nesse mundo. Você pode dizer que tem motivo para estudar, você pode dizer que tem motivo para não estudar, você pode dizer que tem motivos para trabalhar, ou dizer que tem motivo para não trabalhar. Tem gente que pode arrumar motivo para casar. Para divorciar, não. Fica no casamento. E alguns acham que há motivo para mudar de casa, motivos para trocar de móveis, enfim. Motivos não faltam nessa terra para qualquer coisa. Você pode conseguir motivo para tudo. Mas vamos ver um pouco
sobre alguns motivos. Mas antes, o que é motivo? Você saberia definir o que é motivo? Responda para mim. O que é motivo para você? Motivo é motivo. Não. Não defina uma palavra com a própria palavra. Isso não é definição. Motivo é quando você sente motivação. Também não funciona. Vamos recorrer ao dicionário? Vamos. Pergunta foi retórica. É aquela pergunta que não precisa de resposta. Então vamos recorrer ao dicionário. Motivo, substantivo masculino, não importa para a gente agora, mas motivo significa a razão de ser, a causa de qualquer coisa. Exemplo, todos desconheciam o motivo da sua alegria. Todos desconheciam o motivo da sua alegria. Todos desconheciam a razão daquela alegria ou a causa daquela alegria. Um outro significado é o que põe alguém em prontidão para a ação. É um incentivo, é uma motivação. Por exemplo, tinha como motivação ou como motivo na vida enriquecer-se. Ou seja, o incentivo que a pessoa tem para viver é querer enriquecer-se. Agora já sabemos o que é motivo. Alguns se lembraram, outros aprenderam. Mas algo ainda que eu achei interessante na palavra motivo e quero trazer para vocês. Origem etimológica. Eu trouxe etimologia, é o estudo da origem e evolução das palavras. Então, a origem da palavra motivo, ela está relacionada a movimento. Eu achei interessante a palavra motivo estar relacionada a movimento. Motivo, nós podemos fazer uma definição da palavra aqui entre nós, é aquilo que te faz mover em determinada direção. O porquê você faz algumas coisas é o motivo. O que te leva a agir? Qual o teu intuito? Qual o teu propósito? Qual é a tua finalidade em fazer alguma coisa? Aquilo é o motivo. Motivo é aquilo que faz você andar. Dissemos que há motivo para tudo. Sim, há motivos para tudo. E eu quero te perguntar, o que é que te motiva? Acabamos de falar que há motivo para tudo. Colocamos aqui um rapaz, deixa eu voltar. Colocamos uma pessoa sentada sobre uma caixa, cercada por pontos de interrogação. Eu quis fazer com isso o seguinte, fazer você pensar, o que é que te leva a agir? O que te leva a ser da maneira como você é? O que você espera da vida? O que te motiva? O que te faz andar? Onde você tem colocado a tua esperança? Quando você acorda pensando em algo. Onde você quer chegar naquele dia? Quero te animar a ter objetivos na vida. Quero te dar motivos para você ter objetivo. E, principalmente, o objetivo de se alegrar. Porque motivos para se entristecer são vários, mas motivos para se alegrar nem sempre. Então, prosseguindo. Uma ordem nos foi dada por Deus. Sim, uma ordem foi te dada por Deus. Deus me deu uma ordem e Deus te deu uma ordem. E que ordem é essa que Deus me deu e que Deus também te deu? Ah, é que eu tenho que ser bonzinho, senão eu não vou morar no céu? Não, acho que a gente já superou essa parte, não? Então, isso ficou lá no primário.
Nós estamos numa aula de escola bíblica. Então, qual foi a ordem que Deus nos deu? A ordem é essa: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Lembrando as aulas de língua portuguesa que nós tivemos na escola, e nós temos que lembrar essas aulas, porque senão nós não saberemos interpretar a Bíblia, não saberemos o que Deus está nos dizendo aqui. Alegrai-vos com os que se alegram. Esse verbo alegrai-vos, ou melhor, o verbo alegrar, nessa forma, alegrai-vos, ele está no modo imperativo. E o que quer dizer isso? Não estou deixando a espiritualidade de lado, estou te chamando para a espiritualidade, te fazendo entender uma coisa que muitas vezes muitas pessoas ignoraram quando tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre isso. Só relembrando. Os verbos. O verbo possui o modo indicativo, quando indica um fato, modo subjuntivo, quando indica uma hipótese, e o imperativo, quando indica uma ordem, um pedido. Lembraram-se? O que é um verbo no imperativo? O que é o modo imperativo? Você sabe o que é um verbo no presente, um verbo no passado, um verbo no futuro, o indicativo, do subjuntivo, não importa. Mas você sabe que, dependendo da forma como eu uso um verbo, eu posso comprometer toda uma declaração. Por exemplo, se eu te perguntar, você amou sua mãe? Eu não perguntei se você amava sua mãe ou se você amara sua mãe. 3 tempos do passado. Amara não tem nada a ver com amará no futuro. Percebeu que há uma importância muito grande em conhecer um mínimo da língua portuguesa para poder ler a Bíblia e saber o que significam as palavras que estão escritas? Porque eu quero te dizer, não é o Espírito Santo que vai te falar qual é o significado da palavra que está escrita. É você que tem que ir até o dicionário e procurar. Se você não sabe ler, pergunte para alguém qual é o significado daquela palavra. Apocalipse é dito, bem-aventurado o que ouve, ou que lê e o que ouve as palavras dessa profecia. Então você será bem-aventurado se ler ou também se ouvir essas palavras. Mas voltando ao modo imperativo. Aí tem diferença, tá? Mas isso nós vamos falar em uma outra aula. Você dizer que amou a sua mãe, você dizer que amava a sua mãe, ou dizer que amara a sua mãe. Essas 3 formas estão no passado, mas tem bastante diferença entre elas. Cuidado para não trocar uma pela outra. Mas voltando ao que interessa. Um verbo no modo imperativo é uma ordem. O modo imperativo é usado na gramática para dar comandos, ordens, para fazer um pedido, um convite ou dar um conselho. Interessante. Então Deus usou um verbo no modo imperativo para dizer que eu devo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus nos trouxe em sua palavra esse verbo num modo imperativo, ou seja, Deus está nos dando uma ordem. Ele não está nos dando uma opção. É mais uma ordem que um simples convite. Se eu digo, levantai-vos, você vai entender como um conselho, um convite ou uma ordem. Eu sou um professor, estou em sala de aula e digo, levantai-vos, é uma ordem.
Não há aluno que vai continuar sentado depois de quem está em uma posição superior em uma sala de aula dirigir essas palavras a ele. Então, imagine se os alunos se levantariam com um pedido ordem de um professor, quando nós recebemos de Deus uma determinação desse tipo, nós devemos encarar como somente um pedido da parte de Deus ou como uma ordem, como um comando da parte de Deus? Pense um pouco. Você obedeceria um professor? Você obedecia o teu professor quando usava um verbo no imperativo? Parabéns, você era um aluno obediente. E em relação ao que Deus acaba de dizer, ao que nós lemos, aliás, o que Deus traz em tua palavra, em sua palavra, não em tua, em sua palavra. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deus nos dá uma ordem para nós nos alegrarmos e para nós chorarmos em situações diferentes. Veja essa figura. É uma figura que nos transmite bastante tristeza. Diante de uma situação como essa, diante de uma cena como essa, nós não temos alternativa senão nos lamentar e chorar. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos nos lembrar. Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz que nós devemos nos lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos com eles, e dos maltratados como sendo nós mesmos também no corpo. Isso é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós devemos ter empatia com todos, não com o pecado, mas com o ser humano. Se o ser humano está passando por dificuldade, se o teu próximo está passando por dificuldade, sinta com ele a mesma dor. Sinta-se como se aquilo tivesse acontecendo com você. Chore com aqueles que choram. É um mandamento de Deus. E o que isso tem a ver com ainda há motivo para a alegria? Espere que eu chego lá. Muitas vezes é fácil você chorar com aqueles que choram. Uma cena triste vai te fazer chorar. A maioria das pessoas chora com cenas tristes, cenas de guerra, cenas de refugiados, cenas de miséria, cenas de fome, cenas onde as pessoas estão demonstrando uma necessidade grande. Muitos choram com os que choram, e é um mandamento. Empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro e ter os sentimentos que aquela pessoa tem. Passar por aquilo que ela está passando, embora não no mesmo estado que ela. Mas você tem que se entristecer pelo fato de uma pessoa estar triste. É muito fácil se entristecer em velórios, em sepultamentos. E você faz bem em fazer isso. Você não deve cantar canções alegres em um velório se a família está ali mergulhada em tristeza, de maneira nenhuma. Vamos prosseguir. Tenho mais uma imagem para mostrar para vocês. É um mandamento também se alegrar com os que se alegram. Aqui, uma foto de uma varanda de um quarto de um hotel na Costa Amalfitana, na Itália, com vista para esse lindo mar e essas casas construídas sobre as rochas. Imagine-se num café da manhã num lugar desse. Temperatura agradável de uns 25 graus, uma piscina com borda infinita, bem na sua varanda, só para você e sua esposa. Filho também, se tiver ido junto na viagem. É um lugar maravilhoso. Um local que não tive a oportunidade de estar ainda, mas achei muito bonito. Quem sabe um dia Deus nos permita ir até lá. Mas qual a tua reação
diante de alguém que diz que esteve em um lugar como esse? Vou até colocar de novo porque o lugar é lindo demais. Imagine o teu amigo chegando e falando: dê uma olhada no local onde eu estive com a minha esposa neste final de semana. Na Itália, Costa Amalfitana. Qual será a tua reação diante disso? Você vai se alegrar ou vai se entristecer porque aquilo não aconteceu com você? Quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus manda, não pede, ela manda você se alegrar. Aquele verbo no modo imperativo é uma ordem que está sendo emanada do emissor. Deus está dizendo que você tem que se alegrar. Foi motivo de alegria para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu colega trocar de carro, ganhar uma promoção, comprar uma casa própria. Você tem que se alegrar com ele. Não guarde no seu coração um sentimento de inveja, um sentimento tão mesquinho como esse. Um dia me perguntaram: inveja pega? Pega. Mas não do jeito que a pessoa me perguntou. Não é se alguém estiver com inveja de mim, aquela inveja da pessoa passa para a minha vida. Não, a inveja que pega é aquela quando você não está contente com aquilo que tem e acha que Deus está administrando as coisas da maneira incorreta, dando para o teu semelhante aquilo que Deus tinha que dar para você. Quando você abre o teu coração para ter um sentimento de tristeza pela felicidade dos outros, essa inveja já te pegou. Não é inveja das pessoas quererem aquilo que você tem que vai te pegar. Porque a Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale adivinhação e nem encantamento. Então, alguns dizem: uau, aquela pessoa tem olho gordo, cuidado com ela. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo, debaixo da proteção de Deus. Isso não vai ter efeito algum sobre a tua vida. Mas se você ficar descontente quando o teu irmão se alegra por ter sido promovido, por ter trocado de carro, por ter comprado uma casa própria, por ter comprado uma bicicleta, você está em desacordo com os planos de Deus para a tua vida. Deus quer que você se alegre, ainda que você não tenha aquilo que o teu próximo tem, mas vai chegar a tua vez. Tenha paciência. E outra coisa, eu sirvo a Cristo não para que chegue a minha vez de ter isso ou aquilo, mas porque Cristo morreu para me salvar e ele já me garantiu que eu vou passar a eternidade com ele. Eu agradeço por tudo que ele me concede nessa terra. Se você me perguntar se eu tenho planos futuros de trocar de carro, de melhorar alguma coisa, de ganhar um pouco mais, sim, eu tenho, mas não é esse o motivo, não é isso o que me leva a servir Cristo, não é isso que me faz caminhar no Evangelho obedecendo os ensinamentos de Jesus. Então, quando você vir uma foto assim, na viagem de férias do teu amigo, se alegre. Olhe como é bonito esse local. Dê graças a Deus, dê parabéns a Ele e não nutra nenhum sentimento de tristeza por conta da felicidade do teu amigo. Quero falar agora como desfrutar da alegria. Nós vimos que Deus já deu a ordem, que era para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Mas você tem dificuldade em se alegrar com aqueles que se alegram. A questão é de prática. E não se aprende algumas coisas senão praticando. Você até pode entender. Estava falando com a minha filha há pouco tempo. Ela entende com certa facilidade alguns exercícios. Eu começo a explicar, ela já completa o raciocínio. Mas quando ela fica algum tempo sem ter contato com aquele tipo de exercício, quando ela novamente vai retomar, eu percebo que ela tem uma dificuldade. Isso não é exclusividade dela, isso é com todos nós. Nós precisamos treinar a alegria. E como nós treinamos a alegria? Treinando a alegria, treinamos a alegria
como treinamos também outras coisas que Deus nos manda. Nos alegrar é uma das ordens que Deus nos dá. Entenda que é como se você estivesse em uma academia. Você entra em uma academia para exercitar o teu corpo. Se você exercitar só uma parte do seu corpo, as outras não serão fortalecidas. A alegria é uma delas. Então vamos lá, você tem um corpo e você precisa submetê-lo a um treinamento para que o exercício possa te trazer o maior benefício. Então, espiritualmente, nós temos um corpo. Pense desse jeito, é uma analogia que vamos fazer. Você tem um corpo e esse corpo, ele precisa ser exercitado. Vários aspectos do teu corpo precisa receber estímulos e exercícios para que você se fortaleça. Então, vamos ver algumas coisas que nós devemos praticar para que o nosso corpo espiritual seja sadio e esteja apto para se alegrar nos momentos certos e se entristecer também nos momentos certos. A Bíblia traz uma série de dicas. Eu disse dicas, mas eu quis dizer ordens da parte de Deus para nós praticarmos. Talvez você diga, mas Deus não quer nada obrigado. Não. De onde que você tirou isso? Não, Deus quer só se for de todo o coração. Eu vou te falar uma coisa. Não é dessa forma. Porque de todo o coração, este homem carnal, ele não quer as coisas espirituais. Calma, ficou muito esquisito, né? Este homem carnal. Não estou dizendo que eu seja carnal. Busco ser espiritual. Este corpo físico tem um coração que Jeremias diz que é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. E pergunta, quem o conhecerá? Capítulo 17. Então vamos lá. Dizer que Deus só quer as coisas se for de todo o nosso coração está errado. Muitas vezes nós temos que lutar contra aquilo que está no nosso coração para fazer aquilo que é correto. Uma criança precisa acordar cedo para ir para a escola. Algumas vão de boa vontade e outras vão com má vontade, mas vão. E lá na escola aprendem. E aquilo que elas aprenderam vai servir para alguma coisa na vida delas. Mas elas não foram com má vontade? Foram com má vontade. E é com má vontade que você começa a fazer as coisas muitas vezes. Não espere a boa vontade chegar. Faça com má vontade mesmo. E algumas dicas estão aqui, eu vou passar rapidamente, mas você vai poder voltar esta aula quantas vezes quiser. E tem a indicação dos versículos também, onde eles estão localizados. Essas ordenanças que Deus nos dá no modo imperativo. Então você vai poder tirar as suas dúvidas. Caso você queira conversar mais sobre elas, Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 4192. Sábados, às 16 horas e 30 minutos, eu te espero. Espero assim que começarem as aulas presenciais, tá bem? Então, vamos lá. Rapidamente, para finalizar, como que eu desfruto dessa alegria? Como que eu preparo o meu coração? Como que eu treino o meu coração para se alegrar? Praticando vários atos. Uma pessoa não começa em uma academia levantando um peso muito grande nos primeiros dias. Ele começa devagar. São vários músculos que ele tem que treinar antes de começar a puxar um peso pesado. Peso pesado não ficou legal. Mas vamos lá. Quais são as ordens de Deus para a nossa vida? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. São ordens que Deus nos dá. E a Bíblia diz, é o versículo que nós já lemos e vamos ler novamente. Alegrai-vos na esperança. Onde eu devo me alegrar? Devo me alegrar com os que se alegram, sim,
mas eu devo me alegrar sobretudo na esperança. Em que esperança? Na esperança de que Jesus nos preparou um lugar melhor que esse onde nós vivemos. A Bíblia diz para nós sermos pacientes na tribulação, nas lutas, nas dificuldades, tenhamos paciência. Perseverai na oração. Vejam que não é uma opção, é uma ordem. Perseverem, sejam firmes, sejam constantes, se movimentem, ajam no sentido de manter o corpo de vocês em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. O que quer dizer comunicar com os santos nas necessidades? Está faltando arroz, irmão? Está faltando feijão? Liga para alguém. Liga para mim, se eu não tiver, eu ligo para alguém também, te ajudo aí atrás. Vamos nos unir. No momento que eu tiver dificuldade, eu faço contato com você. Não é pecado, não é errado. É uma ordem. Se comunique com os santos. Liga para o teu irmão, liga lá para o pastor. Não precisa ligar para o pastor. A nossa igreja tem um departamento que cuida disso. Então, dê descanso para os pastores. Um abraço, queridos pastores. Ainda com as ordens de Deus, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Tem gente que amaldiçoa as pessoas, nós não devemos amaldiçoar as pessoas. Sede unânimes entre vós, não fique discordando um do outro simplesmente por discordar. Coloque a sua opinião e evite briga. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quando a Bíblia diz para nós nos acomodarmos às coisas humildes, não quer dizer que nós não podemos buscar coisas maiores. Nós não devemos ter aquela ganância de enxergar a felicidade somente quando conseguirmos alguma coisa. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o que você ganha com isso? Isso é como você despejar brasa de fogo sobre a cabeça do teu adversário. Quando você faz bem para o teu inimigo, tem o mesmo efeito que você despejar brasa sobre a cabeça dele. Eu vou explicar de onde vem essa expressão. Antigamente, havia mais castelos eram construídos do que nos dias de hoje. E os castelos eram construídos como fortaleza, um local para se estar em segurança, e dos muros desses castelos se despejavam sobre os inimigos que queriam invadir, muitas vezes materiais quentes, brasa, óleo, chumbo, como na cena que eu vou mostrar a seguir. As setas indicam do alto do muro brasas sendo jogadas sobre a cabeça dos inimigos. Quando você trata o teu inimigo que se aproxima de você, que busca o teu mal, quando você o trata de uma maneira cordial, educada e procura fazer aquilo que Jesus fez por você, e você o trata como um semelhante, não como um inimigo, ele vai se sentir como se você estivesse jogando brasa sobre a cabeça dele. Algum de vocês já recebeu o bem quando fez o mal para alguma pessoa? Alguém já te pagou com bem pelo mal que você fez? Eu acho que já. Você se sentiu muito bem com isso? Ou se sentiu péssimo, a pior das pessoas, o pior dos seres humanos? Então, se você tratar com brandura aquele que te ofende, com certeza Deus vai fazer com que ele sinta brasa sobre a sua cabeça. Aqui mais uma cena de soldados sobre o muro, jogando brasa sobre a cabeça daqueles que estavam tentando invadir o castelo. Então lembre, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, trate bem a pessoa que te trata mal, porque ele vai se sentir como se você estivesse jogando brasas sobre a cabeça dele.
É uma lógica divina, é uma lógica espiritual, é um ensinamento de Jesus. Faça o bem a quem te faça mal. A quem te faz mal, retribua com o bem. Ele pode não reconhecer naquele momento, mas com certeza o Espírito Santo de Deus tem um compromisso com você de fazer essa verdade se tornar uma realidade na vida daquele teu inimigo. O caso não é mais com você, é com o próprio Jesus Cristo. Se Jesus Cristo disse que se você tratar o teu adversário, o teu inimigo, com bondade, ele vai convencer o teu inimigo que o que ele fez não foi correto. Pode ser hoje, amanhã, depois, mas aí não é mais algo que está dentro da tua esfera de vontade ou da tua esfera de ação. É algo que você já transferiu para as mãos de Jesus. Então, vale a pena tratar bem aqueles que te tratam mal. Segura a situação, respira fundo, peça para Deus graça. Peça para Deus graça. Eu ouvi uma frase esses dias, assim, e já é conhecida, todos vocês, talvez. A frase, que foi até uma irmã que postou, disse assim: meu Deus, me dá graça, porque se der força eu arrebento. Então peça para Deus graça, se esforce para tratar os seus inimigos da maneira como Jesus os trataria, com amor e brandura. E finalizando, conclusão, conseguiremos ser alegres se tivermos a motivação correta. Se você tiver o motivo correto, e qual o motivo? O que te faz agir da maneira como você tem que agir? Simplesmente para fazer a vontade de Cristo. E porque fazendo a sua vontade é a forma como você vai encontrar a tua alegria, a tua felicidade. O caminho para a nossa alegria não depende dos outros. E Deus não está longe de nós. Finalizando, o caminho para a nossa alegria não depende de ninguém, depende de você. Lembra-se dos versículos? Lembra-se dos versículos que nós lemos? Para nós nos alegrarmos com os que se alegram. Isso não depende de ninguém, depende de você. Então a alegria depende única e exclusivamente de você. O versículo que nós lemos de Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Deus pede para que você procure voltar o seu pensamento para Deus. Procure voltar o seu pensamento para aquilo que Ele preparou para você um dia. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Deus tem coisas fantásticas preparadas para todos nós. Então não perca isso de vista. Firme a sua vista naquilo que Deus tem para você ali na frente. Isso vai te gerar alegria. Você, para ser alegre, não depende das circunstâncias. As circunstâncias conspiram muitas vezes contra nós para ofuscar a nossa visão. Mas nós temos este mandamento da parte de Deus, nos alegrar na esperança, nos alegrar com os que se alegram. O teu irmão está alegre, se alegre com ele. É um mandamento de Deus. Você tem que sentir alegria. Nós não estamos no mundo só para sofrer. Ele disse que nós temos que nos alegrar. Então se alegre. Deus não está longe de nós. E o último versículo, como que eu sei que Deus não está longe de nós? O apóstolo Paulo fala lá no discurso que fez em Atenas, no Areópago. Ele diz o seguinte, última parte do versículo 27, se referindo a Deus e a todos os atenienses, com religião, sem religião, que creem em Deus, que não creem em Deus. Ele disse isso, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Por isso, se esforce para conhecer um pouco mais sobre a vontade dele, pratique essas ordens que ele deu e você com certeza será feliz. Deus te abençoe, foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.